Olá, sejam bem-vindos todos vocês que curtem a minha página aqui no YouTube. É um prazer estar aqui falando com vocês e também pedir para que vocês curtam a página, para que vocês façam comentário, também que vocês compartilhem, né, se gostarem. E o foco do nosso vídeo é, como sempre, as orquídeas, né, pessoal? A orquídea, ela é uma planta tão atraente, mas tão atraente que mesmo as pessoas que não têm tanta paixão assim por plantas, né, que é uma coisa também natural, quando você fala de orquídea, eu gosto de orquídea, né? Então, gente, falar de orquídea é falar de uma paixão muito antiga já, de vários anos, de várias décadas, e que quando você consegue pôr em prática o cultivo dela, você se realiza muito, né? Então é importante você saber disso. Então, quais são os passos para você cuidar bem de um vaso de orquídea que você ganha? Primeiro, você vai ver aquela floração, você vai contemplar aquela floração, você vai se apaixonar por ela. Mas aquilo ali é uma coisa que não vai durar para sempre, né? Então aquela floração ali, ela é momentânea. Quando muito ela vai ficar 1 mês ou 2 ali, se você tiver os devidos cuidados. E aí depois a conversa é outra. Aí você vai ter que cuidar dessa planta para que essa planta depois possa voltar a florir novamente, tá? E esse daí é o grande obstáculo que muitas pessoas encontram na hora de cultivar orquídeas ou de cuidar de um vaso de orquídea, né? E as pessoas acabam jogando fora, né? Ou apodrece ou joga fora porque não conseguiu cuidar. E não é tão raro você encontrar, às vezes, pessoas que encontram vasos de orquídeas dentro de lixo e levam para casa e começam a cuidar do vaso e ele volta novamente a produzir as flores, tá? Lembrando que quando se trata de orquídeas, a gente fala de orquídeas que florescem algumas vezes no ano e de algumas espécies que elas florescem especificamente numa data, numa época, não numa data, numa época aí pré-determinada, né? Então aquelas que são assim mais, digamos, um pouco mais exigentes, né? Os híbridos, como a gente chama, geralmente eles florescem aí mais que uma vez aí no ano, tá bom? Então, quando você adquire um vaso de orquídea, a primeira coisa que você vai fazer, já que ele tá florido, eu costumo dizer assim, não coloca pratinho embaixo, né, gente? As pessoas já colocam um prato embaixo e colocam água nesse pratinho. Não faça isso. Até porque não pode, né? A gente tem que prevenir contra algumas doenças aí, mas não coloca isso, não faça isso. Isso aí é um erro, mas que a gente muitas vezes pensa que tá fazendo certo. Então, a orquídea não precisa desse vaso de água embaixo. Isso aí é desnecessário. Coloca ela onde ela tem uma incidência de claridade. Então, ela está recebendo aí indiretamente a claridade, principalmente se for a claridade da manhã. Orquídeas amam a claridade, tá? Não coloque a orquídea no sol. Outra coisa que vai fazer com que a sua orquídea morra, né? Então, você vai dar aí para a orquídea o que, gente? A claridade do sol que é necessário. Se vocês observarem aqui no meu orquidário, é um orquidário que não é um orquidário, digamos assim, profissional. Ele é um orquidário caseiro. A minha estrutura é uma estrutura que eu posso dizer que é uma estrutura simples. E que a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai aí aprendendo e vai fazendo uma melhoria, tá? Então, você vai fazer aí as adequações que você julgar necessária a partir do momento que você tiver muitas. Mas quando você tem uma só ou algumas, então faça isso. Primeiro, não fique colocando água nelas. Limpe as folhas dela. Coloque ela para receber a claridade da manhã, principalmente do sol da manhã.
tá? Tire aquelas folhas que começam a amarelar embaixo. E a hora que tiver aí a perda da floração, se for com floração que você adquiriu, você corta ali aquela haste que secou. E aí você deixa essa orquídea descansar uns dias e você vai verificando a necessidade dela da rega, ou seja, você coloca lá o seu dedo dentro do vaso. E se o seu dedo estiver encharcado, é sinal de que essa orquídea não precisa de água. Então, se você colocar o dedo e o dedo sair seco, então aí sim, aí você vai pegar e vai fazer aí a rega. Lembrando também que essa rega, ela não pode ser encharcar a orquídea e deixar jogar água ali nos brotinhos novos. Você faz uma rega assim, você joga na beirada do vaso, tá? Você joga aqui nessa beirada do vaso aqui. E quando o vaso é bom assim, que ele tem uma drenagem boa, essa água já escorre embaixo. E já é necessário, você pode fazer esse procedimento dentro do tanque, da pia, e depois você volta, coloca ela num paninho, né? Sobre um paninho, e aí quando tiver já sequinho, você pega e coloca ela de volta no lugar, tá? Em outras, aí ela vai ficar descansando um tempo, alguns meses, é necessário isso, porque a orquídea, ela precisa se revitalizar. Né? A orquídea, ela não é uma planta que ela vai ficar florindo, 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 florindo. Então, ela vai ter que se recompor para que depois ela possa emitir novas hastes florais. E depois, por último, a floração. E ainda tem depois as cápsulas de sementes que algumas soltam, né? Então, gente, isso daí é o básico. Então, toma muito cuidado com a claridade e com a umidade, que são pontos aí de extrema importância e que você nunca pode esquecer, tá bom?